Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, então, falo já as 3 saudações. Espero que todos estejam bem, espero que estejam se cuidando. E hoje a gente vai continuar aquela sequência de textos sobre o assunto ainda da violência, um foco maior na violência policial, né, que a gente vai acabar culminando depois na música do Emicida. Mas a gente já viu uma notícia de jornal sobre o assunto, a gente já viu um conto sobre esse assunto, e agora hoje a gente vai ver um artigo científico, que é um tipo de texto que vocês vão começar a conviver bastante agora, que vocês vão precisar nos trabalhos das outras disciplinas de vocês. Então, acho que é bom a gente ter esse momento para conhecer melhor esse tipo de texto, porque ele não está em tanta circulação como a notícia de jornal, por exemplo, ele não está no nosso dia a dia. Então, a gente vai falar um pouquinho dele, da estrutura, do para que serve um artigo científico. E daí, depois, no vídeo seguinte, eu vou fazer a leitura da introdução do artigo científico que a gente vai trabalhar nessa atividade dessa aula, ok? Eu vou só tirar aqui meu contador de tempo. E eu vou deixar a apresentação assim mesmo, porque ela é um infográfico. Então, se eu deixar ela no tamanho dela na tela, ela fica pequenininha. Ela é um PDF, um infográfico. Então, eu acabei dando um zoom aqui para que ela apareça grande para a gente agora na aula. Então, o artigo científico é uma publicação que tem uma autoria que tem que ser declarada. Você tem que saber quem escreveu, quem realizou aquela pesquisa, aquele trabalho. Então, não pode ser nada anônimo. E ela apresenta, então, e discute ideias, métodos, técnicas, processos, resultados nas diversas áreas de conhecimento. Eu já comentei com vocês que eu venho da área de humanas, que é uma área que ela é diferente da área das ciências da natureza, desde sua metodologia de pesquisa, claro que ela também pode, se apropriar, principalmente quando a gente fala de pesquisa quantitativa, que é aquela pesquisa mais de análise de dados, mas a área de humanas, a área das linguagens, ela tende a, principalmente a literatura, que é a minha área, a fazer um recorte muito mais bibliográfico, ou seja, ela vai então desenvolver as suas pesquisas, as suas análises com base nas teorias e nas ideias mesmo que outros autores, outros escritores, outros pensadores já tiveram. E isso também vira um artigo científico, porque a ciência, a gente tem várias formas de fazer ciência. E ela vai variar de acordo com os resultados que eu pretendo chegar. Então, o artigo científico é a forma de apresentar os resultados desses experimentos, dessas pesquisas, dessas técnicas, desses métodos, enfim. Então, eu uso um artigo científico para publicar. A gente viu muito agora na pandemia a importância desses artigos científicos, porque conforme as vacinas e os remédios eram desenvolvidos, testados, ou até mesmo como se dava a disseminação do vírus, se publicava artigos científicos para que outros tomassem conhecimento daqueles resultados. Então, agora a gente vai falar da estrutura desse tipo de texto, que ela, por estar voltado muitas vezes à ciência, principalmente às ciências da natureza e a área das ciências exatas também, ela tende a ser bastante objetiva. São textos muito objetivos, onde então eu não tenho espaço para devaneios, para talvez se isso fosse assim, então eu não fico fabulando sobre aquele assunto. Eu conto o que eu achei, o que eu descobri, o que eu provei com a minha pesquisa, tá? Embora, como eu já comentei, as ciências são um pouco diferentes, nas ciências de humanas e nas linguagens eu tenho um pouquinho mais de espaço para subjetividade. E nas ciências da natureza, nas ciências exatas, eu já não tenho tanto esse espaço. Então, a primeira coisa que um artigo tem que ter é um título, um nome, que deve ser claro e deve conter as palavras-chave que estão já relacionadas, ou pelo menos palavras características àquele assunto ou à informação que o artigo vai tratar. Depois eu tenho a identificação dos autores, ou seja, como eu disse, esse trabalho ele tem que ter autoria declarada, ele não pode ser algo anônimo, ou com pseudônimo, ou com heterônimo, que a gente usa muito na literatura. Ele tem que ter uma autoria declarada, e isso costuma vir, como eu coloquei aqui, com o vínculo da instituição que aquele pesquisador está vinculado, a qualificação dele, o que ele estudou, às vezes o e-mail para entrar em contato, quem financiou aquela pesquisa, quando é o caso de pesquisa financiada.
Depois dos autores, eu tenho um resumo, que essa parte aqui é muito importante, e eu acho que quando a gente vai fazer um artigo, vocês vão começar a trabalhar isso, né, mais pra frente, ela deve ficar por último. Foi assim que eu aprendi, que funcionou bem comigo, porque só após terminar meu trabalho eu vou saber, né, tudo que ele contém. Então daí assim eu coloco isso no resumo, porque eu preciso deixar esse resumo de uma maneira que, né, seja um texto curto, que contemple todo o meu trabalho, porque a primeira coisa que a gente, quando está fazendo uma pesquisa e sai em busca de artigos, a gente lê os resumos deles, para ver se aquele artigo serve ou não serve. Então, um resumo bem feito vai definir se o seu artigo vai ser acessado, vai servir, vai ser importante para o trabalho de outras pessoas também. Depois a gente tem aquilo que a gente chama de palavras-chave, que também é para facilitar o mecanismo de busca. A gente costuma colocar também elas em inglês. O resumo também costuma ter em inglês e em português, às vezes em outros idiomas, como espanhol ou francês. Mas o padrão é inglês e português. E as palavras-chave é a mesma coisa, né? E as keywords, que a gente chama. Então, inglês e português. Que serve para indexar o artigo que a gente chama nas revistas que publicam esses trabalhos. E é importante usar até 6 palavras. E depois a gente tem o corpo do artigo, que é onde vai estar a pesquisa, o detalhamento, a fundamentação teórica. Né? Como eu já adiantei aqui, então eu tenho a base teórica e o resultado. Costuma ser dividido nas seguintes partes: a introdução, a metodologia, as análises de resultados, discussão, conclusão e referências bibliográficas. Essa divisão aqui, ela é muito das ciências exatas e das ciências da natureza. Nas ciências humanas, principalmente se for uma pesquisa, que ela não vai ter essa análise de resultados, por exemplo, não é uma coleta de dados, onde eu vou analisar, eu estou analisando, de repente, uma obra literária, então eu não vou ter, não com esse nome de análise dos resultados. Essa estrutura ela pode ser mais maleável, receber outras nomenclaturas que não essa, sabe? De análise de resultados e tal. Por exemplo, na minha pesquisa, eu a chamo de uma forma um pouquinho diferente. Então, sobre o artigo científico, né, um breve resumo, porque vocês vão ter mais na disciplina de metodologia e na de projeto integrador, a gente vai falar disso também, o grupo que está comigo, e vocês com certeza com os orientadores também. Essa seria a estrutura, o objetivo, os principais fundamentos de um artigo científico. Daí, no vídeo seguinte, eu vou apresentar para vocês o artigo que a gente vai ler e analisar nessa aula, tá bom? Até daqui a pouquinho.